Há 11.000 anos, nas colinas quentes do sul da Turquia, um grupo de indivíduos construiu pilares de calcário que não deveriam existir. Chamamos seu monumento de Göbekli, e ele permanece como o complexo de templos mais antigo já registrado na Terra. Uma civilização que continua a nos fascinar construiu as grandes pirâmides de Gizé há 45.500 anos, às margens do Nilo, dois monumentos distintos, com uma distância de 1.500 quilômetros e separados por mais de 7 milênios. Ao longo da maior parte da história, parecia que esses dois mundos não compartilhavam nada além de pedra e ambição. Foi nesse momento que o DNA antigo se tornou relevante. Cientistas iniciaram a extração e sequenciamento do material genético de restos humanos sepultados no Antigo Oriente Próximo e no norte da África. E o que eles descobriram permeando silenciosamente aqueles ossos foi algo inesperado, uma ligação biológica, rastreável e concreta, não mitológica nem arquitetônica. A narrativa sobre quem eram essas pessoas e para onde foram se torna uma das mais notáveis de toda a história humana. Para compreender o que o DNA nos diz sobre a ligação entre Göbekli e o Egito Antigo, é necessário manter os dois mundos em mente ao mesmo tempo e sentir a imensidão da distância que os separa. Göbekli se encontra na área de Şanlıurfa, no sudeste turco. Suas camadas mais antigas têm cerca de 11.600 anos. As pessoas que a construíram não possuíam escrita, nem ferramentas de metal ou cerâmica. De acordo com todos os critérios tradicionais do que entendemos por civilização, eles não deveriam ser capazes do que realizaram. E, mesmo assim, lá está ele, em pé. Pilares maciços de calcário em formato de T, alguns com quase 6 metros de altura e pesando até 10 toneladas, organizados em recintos circulares precisos e esculpidos com notável destreza. Raposas, abutres, escorpiões e javalis, esculpidos em pedra com uma confiança e habilidade artística que continuam a impressionar os arqueólogos contemporâneos. Não é preciso apresentar o Egito Antigo. Erguidas há aproximadamente 4.500 anos, as pirâmides de Gizé permanecem entre as estruturas mais icônicas do planeta. A sociedade que os criou possuía alfabetização, avançada agricultura, estrutura hierárquica e habilidade para coordenar trabalho e recursos em uma escala que ainda surpreende os engenheiros contemporâneos. A explicação tradicional de como o Egito chegou a essa situação é mais ou menos a seguinte: a partir de suas origens no Antigo Oriente Próximo, a agricultura se expandiu para o oeste e para o sul. As populações migraram, trazendo consigo saberes agrícolas para o Levante e, posteriormente, para o Vale do Nilo. Com o passar de milênios, essas comunidades se tornaram progressivamente mais complexas, e foi dessa complexidade que, eventualmente, emergiu a civilização fônica. Essa descrição não é incorreta, mas é insuficiente, pois retrata o avanço da agricultura como a propagação de uma ideia de grupo em grupo, semelhante a um boato, enquanto as pessoas em si permaneceram praticamente no mesmo lugar. O DNA antigo revelou que isso não ocorreu. O que motivou não foi somente o saber, o que emocionou foi o público, pessoas específicas, geneticamente identificáveis, que transmitem sua herança por meio de paisagens, gerações e séculos. E uma das populações genéticas mais distintas e rastreáveis, o grupo que os pesquisadores de DNA antigo identificam como a linhagem de agricultores neolíticos da Anatólia, estava centrada precisamente na região que produziu Göbekli Tepe. Esse é o tema central desta narrativa. Não é uma linha reta nem uma herança simples, mas uma trajetória biológica que pode ser rastreada desde o cume de uma colina calcária no sul da Turquia até as margens do rio Nilo. E o que isso demonstra sobre as origens profundas da civilização humana é verdadeiramente notável. Uma das primeiras constatações dos pesquisadores de DNA antigo, ao extrair e sequenciar material genético de restos humanos em todo o Antigo Oriente Próximo, foi a notável diversidade entre as populações. Indivíduos que habitam regiões geograficamente próximas, sem estarem distantes por grandes cadeias montanhosas ou desertos intransponíveis,
disponíveis exibiram assinaturas genéticas consideravelmente distintas. Os agricultores da Anatólia, os povos levitas ao sul, os moradores das montanhas Zagros a leste e os vizinhos em um sentido amplo, todos carregam histórias profundas e únicas em seu DNA. Os pesquisadores se referem à população genética que se estabeleceu no que é atualmente o sul e o centro da Turquia, como linhagem de agricultores neolíticos da Anatólia. Sua assinatura ancestral é tão específica que pode ser identificada milhares de anos depois no DNA de grupos populacionais muito distantes de sua origem. Ao descobrir essa informação em um esqueleto antigo, você aprende algo importante sobre a origem dos antepassados daquela pessoa e o momento em que migraram. A conexão com Göbekli Tepe é explícita. As evidências genéticas não indicam fundadores ocultos, nem ancestralidade externa anômala relacionada ao surgimento do sítio arqueológico. Os construtores eram descendentes de habitantes dessa área milhares de anos antes da construção do primeiro pilar. Seu DNA não apresenta nenhum influxo enigmático, nem indícios de uma civilização externa que tenha vindo para ensinar ou guiar, apenas uma linhagem local profunda e contínua, realizando algo notável completamente por conta própria. Mas, pragmaticamente falando, quem eram essas pessoas? A arqueologia responde a essa questão com uma clareza notável. Eles não eram exclusivamente caçadores-coletores, nem eram completamente agrícolas como entendemos atualmente. Eles ocuparam uma posição intermediária notável em uma das transições mais significativas da história da humanidade. A presença de dezenas de milhares de lâminas de foice no local sugere um envolvimento intenso e contínuo no cultivo de safras sucessivas. O uso de pedras de moagem e pilões indica que os grãos eram processados em grande escala. Vestígios de animais indicam que o manejo da vida selvagem está começando a se assemelhar à domesticação. As estruturas em si, algumas das quais se assemelham bastante a residências permanentes, indicam que pessoas pretendiam permanecer no local. Esta é uma população que está em constante movimento, não de forma física ainda não, mas de maneira econômica e social. Uma comunidade que acumula conhecimento, aperfeiçoa técnicas e desenvolve habilidades organizacionais, o que, eventualmente, a levaria a transportar seus genes e sua compreensão acumulada muito além das colinas do sul da Turquia. Para onde foram depois e o que trouxeram consigo é o ponto em que esta narrativa começa a se conectar ao Egito. A propagação da agricultura no mundo antigo não ocorreu de maneira silenciosa e invisível. Foi levado por pessoas. Ao longo de gerações, comunidades reais se movem por paisagens reais em um ritmo tão lento que nenhum indivíduo percebe a magnitude do que está ocorrendo. O DNA antigo nos possibilitou analisar esse fenômeno de um modo que nenhuma ciência anterior fora capaz. Isso indica uma população se expandindo a partir da Anatólia em várias direções ao mesmo tempo, deixando sua marca genética nos ossos dos indivíduos que vieram posteriormente. O movimento para o oeste é o que possui mais documentação. Os agricultores da Anatólia acompanharam a expansão da agricultura pela Europa nos milênios seguintes à construção de Göbekli Tepe. Eles não se restringiram a exportar apenas um conceito. Eles se deslocaram fisicamente, integrando-se às populações de caçadores-coletores mesolíticos que encontraram e deixaram um legado genético que ainda é perceptível nos europeus modernos. Essa contribuição tem um alcance significativo. Uma parcela considerável da ancestralidade dos habitantes europeus atuais origina-se precisamente desse ponto. Os construtores de Göbekli Tepe estão no sentido biológico mais literal entre os antepassados de grande parte da população do mundo ocidental. Porém, o movimento não se restringiu apenas ao oeste. Evidências genéticas indicam ainda uma migração para o sul e sudoeste. A ancestralidade ligada à Anatólia começa a ser identificada em restos mortais antigos provenientes do Levante, da costa leste do Mediterrâneo e, por fim, nas regiões mais ao sul e oeste, no norte da África. O trajeto não é complicado de se identificar em um mapa. O corredor levantino, a antiga rota terrestre que conectava o sul da Turquia, atravessando a Síria, Líbano e Israel atuais até a península do Sinai, atuava como um canal genético natural. As populações que se
deslocavam ao longo dela não precisavam realizar uma única jornada significativa. Eles se moviam lentamente, de geração em geração e de comunidade em comunidade, estabelecendo-se, integrando-se e mudando-se novamente. O cronograma tem relevância aqui. Não se tratava de um fluxo súbito que atingiu as fronteiras do Egito. Foi um processo gradual de formação da ancestralidade que se desenvolveu ao longo de milênios, muito antes do período das pirâmides, do primeiro faraó e de qualquer aspecto que possamos considerar como civilização egípcia. O que chegou ao Vale do Nilo não foi um povo conquistador, mas uma contribuição genética incorporada às comunidades locais ao longo dos séculos, tornando-se parte da base biológica sobre a qual tudo o que veio depois foi construído. As pessoas que trouxeram essa ancestralidade para o sul não tinham noção de que estavam fazendo história. Eles apenas se moviam, como os humanos sempre fizeram, em busca de terra, água e oportunidades. Ao longo da maior parte de sua história, o Antigo Egito manteve seus segredos genéticos com a mesma rigidez com que preservava tudo o que era valioso. Os corpos foram preservados com uma fidelidade extraordinária devido ao clima seco do Vale do Nilo. No entanto, mesmo em condições ideais, o DNA se degrada. Por décadas, parecia improvável recuperar material genético confiável de múmias egípcias. Portanto, a ciência chegou a essa compreensão, e quando isso ocorreu, as descobertas feitas pelos pesquisadores dentro daqueles vestígios antigos mudaram a história da origem da civilização egípcia de formas que ainda estão sendo compreendidas. O estudo mais relevante aconteceu em 2017, quando os pesquisadores conseguiram sequenciar o DNA antigo de restos mumificados encontrados em Abuzer Elk, um sítio arqueológico no Médio Egito que possui um registro de sepultamentos que se estende por mais de 1000 anos da história do Egito Antigo. Os resultados foram notáveis. Os egípcios antigos apresentaram uma significativa afinidade genética com grupos populacionais relacionados do Oriente Próximo e da Anatólia. Além disso, e esse ponto é relevante, em comparação com as populações da África subsaariana, os indivíduos sepultados em Abuzier el-Mek tinham uma ancestralidade significativa originária do mesmo extenso mundo genético que deu origem aos agricultores neolíticos do Antigo Oriente Próximo. Para os geneticistas que monitoravam o deslocamento para o sul da ancestralidade ligada à Anatólia pelo corredor levantino, isso não foi completamente surpreendente. No entanto, ver a confirmação nos restos mortais egípcios deu à história da migração um sentido real. A contribuição genética não foi trivial, estava profundamente conectada à ancestralidade dos indivíduos que habitaram, trabalharam e faleceram no Vale do Nilo milhares de anos antes da Era das Pirâmides, durante o Neolítico, período em que a agricultura começou a se estabelecer no Egito e os assentamentos permanentes começaram a substituir os antigos estilos de vida nômade. Isso indica que a população do Egito Antigo nunca foi geneticamente isolada. Resultou da combinação e do fluxo de diversas correntes ancestrais que se encontraram ao longo de milênios em um dos pontos geograficamente mais estratégicos do planeta. E entre esses fluxos, rastreáveis e específicos, encontrava-se a linhagem dos agricultores neolíticos da Anatólia, a mesma população genética com foco na região de Gobesi. Aqui, dois aspectos merecem ser destacados. Primeiramente, isso não se trata de uma declaração sobre identidade racial ou propriedade cultural. Nenhuma linhagem possui a civilização. Em segundo lugar, uma conexão genética igualmente relevante não implica a transmissão direta de conceitos ou práticas. O DNA comprova que as pessoas que construíram o Antigo Egito tinham uma ancestralidade biológica significativa, em comum com as pessoas que criaram o primeiro complexo de templos conhecido na Terra. Isso não é trivial. A genética por si só não explica tudo. Isso nunca ocorre. O que torna a conexão entre Göbekli e o Antigo Egito realmente intrigante é que o fio condutor biológico acompanha algo totalmente distinto, um conjunto de paralelos simbólicos e culturais que, uma vez identificados, são difíceis de desconsiderar. Inicie pelos animais. Um grupo específico de criaturas domina as superfícies esculpidas dos pilares da fita de Gobesi. Abutres, cobras,
cobras, escorpiões, javalis, raposas, garças. Essas não são opções estéticas tomadas aleatoriamente. Elas têm um significado simbólico, indicando uma mitologia estruturada em torno da linha divisória entre vida e morte, selvagem e humano, mundo natural e tudo o que está além dele. Agora, leve em conta que os abutres desempenham um papel central na iconografia religiosa do Antigo Egito. Uma das divindades protetoras mais antigas do panteão egípcio, a deusa Nekhbet, toma a forma de um abutre, com uma persistência e complexidade que raramente se vê em outras culturas do mundo antigo. As serpentes estão presentes na mitologia egípcia. Os escorpiões figuram entre os primeiros símbolos da realeza egípcia, sendo especialmente notáveis no nome de um dos governantes pré-dinásticos denominado Escorpião. Essas sobreposições podem ser meras coincidências, porém ocorrem em um contexto cultural que o DNA nos revelou estar biologicamente interligado. Em seguida, existe a tradição dos pilares. Os pilares em forma de T de Gobekli, alguns dos quais possuem braços e mãos esculpidos que evocam figuras antropomórficas, constituem uma coluna simbólica, abstrata de grande relevância ritualística. A coluna Djed egípcia posterior, ligada à estabilidade e à espinha dorsal de Osíris, faz parte de uma tradição antiga do Oriente Próximo que inclui formas verticais sagradas. Essas formas carregam significados que transcendem sua aparência física. As formas específicas variam. Ambos os mundos são permeados pelo impulso subjacente de atribuir um sentido espiritual abstrato a uma manifestação física duradoura em pedra. A reverência aos antepassados e o tratamento ritual dos crânios, amplamente documentados em Göbekli Tepe e em todo o Oriente Próximo Neolítico, refletem-se nas práticas funerárias do Egito, onde a preservação e a celebração dos mortos ocuparam o núcleo da vida religiosa por 3.000 anos. Nada disso evidencia a transmissão cultural direta. O desenvolvimento simultâneo é sempre viável. Linguagens simbólicas parecidas podem emergir de forma independente, mesmo diante de experiências humanas similares relacionadas à mortalidade, natureza selvagem e ao desconhecido. Porém, as evidências genéticas modificam a estimativa. A possibilidade de transmissão vai além da simples especulação quando os povos que carregavam essas tradições simbólicas se deslocaram para o sul ao longo de milênios. O que o DNA desmantelou de forma silenciosa foi a noção de que as grandes civilizações do mundo antigo se desenvolveram de forma isolada, que o Egito era o Egito e a Anatólia era a Anatólia, e que a história de cada um pertencia apenas a si próprio. As evidências genéticas narram uma história distinta, uma narrativa mais intrincada, rica e humana de populações em movimento, que transportam sua ancestralidade e sabedoria acumulada ao longo de paisagens e gerações, mesclando-se, estabelecendo-se e mudando-se novamente, deixando marcas nos ossos daqueles que vieram após elas. A linhagem de agricultores neolíticos da Anatólia não é um detalhe insignificante nessa narrativa. Esse é um de seus fios condutores principais, uma população com identificação genética ancorada na área que originou o Göbekli. Seus descendentes se dispersaram para o oeste, rumo à Europa, e para o sul, em direção ao Nilo, contribuindo de forma significativa para os alicerces biológicos das civilizações que posteriormente surpreenderiam o mundo. Isso não implica uma declaração de superioridade ou posse, é apenas o que as evidências indicam. À medida que as pessoas se moviam, seus genes os acompanhavam, e as civilizações que surgiram ao final dessas jornadas traziam consigo elementos de seu mundo original. Isso também simboliza a destruição silenciosa da teoria da civilização perdida. Graham Hancock e outros afirmaram que uma população fundadora sofisticada, agora extinta, povoou o mundo antigo com sabedoria e técnica. O DNA torna essa afirmação insustentável. Não existe nenhuma população fantasma no registro genético, nem ancestralidade anômala, nem indício oculto que
que indique uma origem externa misteriosa. Em vez disso, as evidências indicam um mundo antigo interconectado, onde populações reais, rastreáveis e totalmente humanas compartilharam ideias e tradições ao longo de distâncias significativas e em tempo real. A explicação nunca foi de natureza sobrenatural. A migração sempre foi o foco. O DNA antigo possibilitou pela primeira vez a habilidade de rastrear não só o deslocamento de objetos ou estilos arquitetônicos, mas também o movimento das pessoas. Rastrear uma linhagem biológica desde uma comunidade particular em um determinado ambiente, até as populações que herdaram seu mundo milênios depois, é uma forma de conhecimento histórico verdadeiramente inovadora. E o que isso indica sobre a conexão entre Göbekli e o Antigo Egito é que esses dois mundos não eram alheios um ao outro, estando ligados por um sentido biológico real e rastreável, além de pedra e ambição. Os indivíduos que levantaram esses pilares de calcário no sul da Turquia e aqueles que posteriormente construíram ao longo do Nilo fazem parte da mesma extensa trajetória da humanidade. Como uma família, eles estavam distantes por toda aquela distância e por todos aqueles anos. Retornemos por um momento a esses dois monumentos, pilares de calcário que se erguem do cume de uma colina no sul da Turquia, datando de 11.600 anos atrás. Localizadas na borda do Saara, as pirâmides de Gizé foram erguidas há 4.500 anos. No passado, a distância entre eles, tanto temporal quanto espacial, parecia insuperável. Não é mais eficaz. O DNA não indica que o povo de Göbekli Tepe foi responsável pela construção do Egito. Isso indica que o mundo deles, seus genes, suas tradições simbólicas e seu conhecimento acumulado sobre como estruturar comunidades em torno de algo sagrado e compartilhado, viajou para o sul, de geração em geração, pelo corredor levantino e chegou ao Vale do Nilo. Esse legado tornou-se a base biológica e cultural sobre a qual uma das maiores civilizações da história se ergueu. Essa história não foi diminuída pela ciência. Isso ampliou significativamente o espaço. E o mais incrível de tudo é que desde o começo foi uma narrativa completamente humana. Se você considerou essa descoberta valiosa, curta e inscreva-se. Até mais!